A graça e a paz, meus irmãos, que Deus abençoe o dia de vocês. Vou fazer um vídeo aqui hoje contando para vocês um pouquinho do que foi o processo de perdoar o assassino do meu pai. Eu já contei um pouquinho em outros vídeos, um pouquinho disso que eu passei, sabe? Eu tinha 16 anos na época, eu ia fazer 17 anos quando mataram meu pai. Mas eu vou contar a história para vocês desde o começo, porque o assunto que eu quero abordar hoje é sobre o perdão. É um assunto que eu sei que é muito difícil, não é fácil, mas é possível. Quando a gente entrega o coração para Cristo, é possível a gente perdoar. Eu casei muito nova, né? Eu casei com 16 anos. E o meu sonho, né? Um sonho de criança, era casar e meu pai, minha mãe, minha família ir para minha casa todo final de semana. A gente se reunia, eu fazer bolo pro meu pai, sabe? Para minha família. Mas eu vou focar muito no meu pai, porque eu quero que vocês entendam que eu tinha mais amor ao meu pai, né, nessa terra, do que a Cristo. Porque eu não conhecia a Cristo. Não conhecia o Evangelho, não ouvia falar muito de Jesus. A gente ouvia só o superficial, aquela parte que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus era o Salvador, mas assim, aprofundadamente, eu não ouvia falar. Então, eu desde criança eu desenvolvi um amor paterno muito forte. Eu era aquela filha que acompanhava meu pai em todos os lugares. Eu almejava a hora dele chegar do serviço, sabe? Eu tinha meu pai aqui na terra para mim como tudo. Meu pai era a minha base. Eu não tinha maturidade para entender que eu não podia amar meu pai mais do que a Deus, sabe? Eu amava meu pai mais do que a Deus, porque eu não entendia. E até uma vez uma pessoa falou para mim, Lília, você idolatra seu pai. Eu fiquei brava, eu falei, não idolatro meu pai. Mas hoje, com 38 anos, né, eu vejo lá atrás, vendo a minha história, meu testemunho, que realmente eu idolatrava meu pai. Mas não era porque eu queria, eu não sabia, né, o perigo disso, eu não tinha noção, né. E então, como eu tava falando, eu era aquela filha muito unida ao meu pai, sonhava, sabe? Ele gostava de bolo, eu falava que eu ia fazer bolo, ser boleira para fazer bolo para ele. Aprendi a fazer bolo, hoje eu sou boleira, faço bolo, mas a vida não é do jeito que a gente imagina. Eu me casei com 16 anos, louvado seja Deus, um ótimo esposo, tenho minha família, meus filhos, mas quando eu estava gestante do meu primeiro filho, porque logo que eu casei eu engravidei, depois de 2 meses, passou 8 meses, mais ou menos, veio a notícia do meu pai. Mas o que eu quero deixar para vocês assim tem gente que fala assim, mas eu não acredito em visão, em revelação, eu não quero entrar nesse assunto, mas eu sei o que eu vivi e o que aconteceu comigo. Uma semana antes de matarem meu pai, eu tive um sonho com ele. E eu sonhei com meu pai levando um tiro e debruçava no volante da perua e morria. E foi exatamente assim que aconteceu no sábado seguinte. Eu ainda fui na casa do meu pai, passei o final de semana com ele, né, com a minha mãe, com meus irmãos. E eu falei com meu pai, eu fui fazer a barba dele, que eu gostava de fazer a barba dele. E eu falei com meus irmãos, com meu pai. Eu falei assim, pai, eu tive um sonho com o senhor. E contei o sonho, sabe? Ele falou assim, não, filha, não fica pondo essas coisas na cabeça, não. Eu falei, pai, mas eu sonhei que o senhor morria. O senhor tomava um tiro nas costas e debruçava e morria. Ele, não, filha, não põe isso na sua cabeça, não. Eu terminei de fazer a barba dele, e em seguida ele passou a mão na minha barriga, eu estava já perto de ganhar o meu primeiro filho, o Augusto, e ele passou a mão na minha barriga e falou assim, filha, cuida bem dessa criança. O pai não vai estar aqui para ver ele, mas eu quero que você saiba que eu te amo e já amo meu neto. Aquilo ali, sabe, me marcou, eu falei, pai, para de falar isso. Mas parecia que já era um aviso, eu não sei explicar, mas parecia que já era um aviso. E uma semana depois, no sábado, veio a notícia. Quando eu falo desse assunto, eu me emociono. Porque já tem 20 anos, 21 anos que isso aconteceu, mas toda vez que eu falo é como se fosse hoje. E eu grávida do meu filho, perto de ganhar ele, veio a notícia. Umas 3 horas da manhã, ligaram pra vizinha e me chamaram. E foi a pior notícia da minha vida. Foi quando falaram assim, minha mãe pediu pra uma vizinha falar comigo. E a vizinha falou assim, Lília, eu tenho uma notícia pra te dar.
Mataram seu pai. Não, ela não falou primeiro mataram seu pai. Ela falou assim, eu tenho notícia pra te dar. Seu pai sofreu um acidente, mas ele tá bem. Eu falei assim, passa pra minha mãe. Eu já sabia. Meu coração já tinha falado pra mim que meu pai tinha morrido. Eu lembrei na hora do sonho. Falei, passa pra minha mãe. E ela passou pra minha mãe. Falei, mãe, me fala a verdade. O que aconteceu? Cadê meu pai? Filha, seu pai tá bem. Ele sofreu um acidente, mas ele tá bem. Ele tá no hospital, mas ele tá bem. Eu falei, mãe, fala a verdade. Foi quando ela falou, filha, seja forte. Mataram seu pai. Eu não desejo pra ninguém uma notícia dessa. Até hoje essa notícia dói muito. Porque eu sinto muito falta do meu pai. Sabe? Eu não conseguia entender, eu sofri demais. Foi mais de 10 anos de depressão profunda. Vontade de morrer todos os dias. Não tinha vontade de viver. Literalmente sozinha. Porque eu não conseguia me entregar para Cristo. Porque eu nunca tinha ouvido falar de Cristo ao ponto de eu entender que Ele era tudo para mim. E eu vivi uma vida cristã artificial. Não tinha essa intimidade com Deus, sabe? Que nem eu tenho hoje. E de entender que tudo é a vontade de Deus. Até as coisas ruins. Às vezes Deus permite, né? De acontecer. E eu entendi que meu pai não era porque ele era um cristão, um bom pai, um servo de Deus que poderia fugir da maldade do ser humano. Porque o ser humano é mau. Mas na época eu não entendi. Eu me revoltei com Deus. Eu me revoltei muito com Deus. Falei que ele era ruim, como ele podia tirar a vida de um pai de família. Eu não aceitei. E eu logo ganhei meu filho e eu peguei uma depressão profunda. E aonde eu já estava, né, frequentando não me ajudou. Porque quando eu ia pedir oração, falava que era espírito, que eu tinha que clamar a Deus, que era falta de Deus. Quando eu comentava com alguém sobre esse assunto, né, da saudade, da depressão, do que tinha acontecido comigo depois da morte do meu pai, eu falava que ia procurar médico, falava que não podia, que cristão não procura médico, que tinha que confiar nas orações, e eu só fui piorando, e o ódio tomou conta do meu coração. Eu odiava quem matou meu pai. Eu falava ao ponto de falar que se eu pegasse essa pessoa na minha frente, eu queria matar ela, do mesmo jeito que ela tirou a vida do meu pai. Esse ódio entrou no meu coração, tomou conta de mim. E eu falo pra vocês, não vale a pena. O ódio é um veneno que a gente bebe de golinho todos os dias. E eu sofri anos e anos por causa disso. Até um dia que eu já não aguentava mais, já tinha passado... Eu vim embora pra essa cidade que eu moro hoje. E já tinha passado muitos anos que meu pai tinha falecido. Eu sofrendo, com depressão atrás de depressão, indo pra igreja, buscando socorro e não melhorava, só piorava e eu não entendia. E minha alma vazia e eu sem entender o que estava acontecendo. E foi anos e anos e anos. E eu desejava morrer todos os dias, porque pra mim esse mundo não fazia sentido. E meu esposo falava, amor, você precisa de Cristo. E eu não entendia, porque pra mim eu tinha Cristo. Eu tava todos os dias em Deus, né? Eu tava dentro de uma igreja há 38 anos. Então eu pensava, como que ele pode falar que falta de Cristo? Eu não entendia que era falta de Cristo, porque pra mim eu tinha Cristo, né? Era falta de evangelho, de conhecer Jesus, de entender o que Deus deixou na Sagrada Escritura pra nós, de entender o que nós vamos passar nessa terra. Eu não tinha essa estrutura e por falta dessa estrutura eu sofri demais. Por falta de conhecimento eu sofri demais. Não que a perca de uma pessoa que a gente ama não é sofrimento, é muito sofrimento. Mas quando você tem Cristo, tem o Evangelho, entende, você recorre a Cristo, Jesus ajuda você a vencer, você passar. Quando você não tem, você é livre para viver os seus sentimentos. E o que acontece? O sentimento do homem é ruim. O coração do homem é enganoso. Você começa a desejar o mal que fizeram para você. E você quer pagar o mal com o mal. Você deseja no seu coração raiva, ódio. Você quer pagar o mal com o mal. Porque você não aceita aquilo que aconteceu. E foi isso que aconteceu comigo. Eu queria pagar o mal com o mal. Eu desejava todos os dias ouvir que a pessoa que matou meu pai tivesse morrido. Eu desejava todos os dias que eu encontrasse essa pessoa e eu pudesse fazer isso com as minhas próprias mãos, porque entrou um ódio dentro do meu coração e eu não conseguia ver outra coisa a não ser o meu pai. E aí foi quando a minha mãe falou, filha, você tá idolatrando teu pai, você não pode colocar seu pai acima de Deus. Só que era muita confusão, eu tinha 16 anos, eu não entendia nada, eu não aceitava, depressão pós-parto, muita coisa.
muita coisa mesmo, sabe? No meio de tudo isso. Mas foi quando um dia eu não aguentava mais tanto sofrimento. E eu orei, eu fiz uma oração e falei para Deus, falei, Senhor, eu preciso conhecer, Senhor, o Senhor, eu preciso entender, me ajuda. O que está acontecendo comigo? Por que esse vazio? O que está acontecendo na minha vida, né? E foi quando eu ouvi a voz de Deus falando para me liberar o perdão, que eu estava me destruindo. E era para me perdoar o assassino do meu pai. Eu não quis ouvir a voz de Deus, falei que eu não perdoaria nunca o assassino do meu pai, porque ele tirou a pessoa que eu mais amava nessa terra, que era o meu pai. E aí levantei da oração, passou dias, meses, e eu com aquele sentimento só piorando, aquela angústia. E quando foi um dia, eu me quebrantei e falei pro Espírito Santo, me ajuda, porque eu sozinha eu não consigo. Eu sozinha eu não consigo perdoar quem tirou a vida do meu pai. Me ajuda. E era um tormento, porque perdoar é uma decisão, mas não é fácil, sabe? Quem fala que perdoar é fácil é porque nunca teve que perdoar algo tão grave. Porque perdoar não é fácil. Tem pessoas que não perdoam mínimas coisas, piorou perdoar uma coisa assim, né? Como muitas outras coisas que acontecem na vida das pessoas. E às vezes a gente fala, você tem que perdoar. Tem. Mas você tem que falar pra pessoa assim, pede pro Espírito Santo te ajudar a liberar o perdão. Porque sozinho a gente não consegue perdoar. A nossa natureza, ela é ruim. A nossa natureza deseja pagar sempre o mal com o mal. Então a gente nunca vai conseguir liberar o perdão se a gente não pedir ajuda pro Espírito Santo. E foi o que eu fiz. Comecei a orar. Comecei a pedir ajuda pro Espírito Santo. Gente, perdoa esse vídeo. Eu tô falando meio ofegante porque esse assunto mexe muito comigo. Mas é um assunto que eu precisava trazer para vocês, porque eu acredito que muitas pessoas precisam ouvir sobre isso, sobre o perdão, a importância do perdão. E eu comecei a orar e pedir para Deus, Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar. Não foi de um dia para o outro, foi dias angustiantes. E uma vez eu gritei dentro do banheiro, falei, Espírito Santo, me ajuda a perdoar o assassino do meu pai. Me ajuda a perdoar quem matou meu pai. E eu não conseguia perdoar, eu ia para a igreja e voltava. E quando foi um dia, eu entendi que se eu não perdoasse ele, como que eu queria ser perdoada por Cristo? E se Deus convertesse a alma dessa pessoa, ele se arrependesse do que ele fizesse, ele ia ser meu irmão. E como que eu não poderia perdoar o meu irmão? E eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Até que um dia, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu consegui perdoar quem matou meu pai. E esse dia foi a melhor coisa da minha vida. Saiu como fosse um monstro dentro de mim. Eu consegui liberar o perdão para essa pessoa que tirou a vida do meu pai. E eu consegui começar a viver. Eu comecei a viver porque eu não estava vivendo. E eu comecei a entender a importância do perdão. Como que o perdão é tão importante na vida de um cristão. Na vida de qualquer ser humano. Porque se a gente não consegue liberar o perdão, esse é um veneno que nós bebemos todos os dias e uma hora a gente morre. As pessoas afastam da gente porque a gente fica uma pessoa amarga. E foi quando, pela honra e glória de Deus, eu consegui perdoar o assassino do meu pai. Se eu falar para vocês hoje que não dói lembrar dessa história, do que aconteceu, dói muito. Mas não dói com ódio. Não dói, eu sinto saudade do meu pai, mas eu não sinto ódio de quem fez isso com ele. Não dói com ódio porque hoje eu entendo que nem uma ferida, quando ela cicatriza, fica lá a manchinha, mas você pode mexer nela, não dói mais. Cicatrizou. E hoje essa ferida cicatrizou. Não porque eu tenha merecimento nenhum ou porque eu consiga fazer isso, seja fácil e eu consigo perdoar, mas porque Cristo, quando a gente entrega nosso coração e pede para Ele nos ajudar a perdoar, Ele nos ajuda. Vamos interceder um pelos outros, temos que perdoar os nossos inimigos, temos que perdoar aqueles que nos ofendem, para que nós possamos ser perdoados também. E depois que eu perdoei quem matou meu pai, minha vida começou a melhorar na parte espiritual.
Eu continuei com depressão muitos anos, ainda tenho. Graças a Deus hoje não tomo mais remédio. Mas eu comecei a enxergar o amor de Cristo e entender, né? Para que a gente veio para essa terra? Para adorar a Deus. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. Jesus fala que aquele que não é, né, que não perdoa, não poderá ser perdoado. Então, meus irmãos, eu separei aqui algumas partes da Bíblia que falam sobre o perdão. É muito bom a gente sempre estar lendo. Porque comigo foi a morte do meu pai. Mas às vezes você precisa perdoar seu esposo. Às vezes você precisa perdoar o seu filho. Às vezes você precisa perdoar um vizinho, um amigo. Às vezes você precisa se perdoar, que não é fácil. É mais difícil ainda você se perdoar. Então, que nós possamos exercer o perdão. Que o Senhor nos ordena, né? Perdoar uns aos outros. Não uma vez só, mas todas as vezes que for necessário. 70 vezes 7. Todos os dias que for necessário. Todos os momentos, todas as horas. Aqui em Mateus 6,14, está escrito assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoares um aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Você está entendendo como que o perdão, ele é tão sério? Não é uma brincadeira, não é uma coisa assim, eu não consigo perdoar. Eu não quero perdoar. Se você não perdoa, você não recebe perdão. Não tem como a gente ser perdoado por Cristo se a gente não quer perdoar o nosso irmão ou aquele que nos fez mal. Ou você também faz mal para alguém, como que essa pessoa vai te perdoar se você também não perdoa? Aqui em Marcos 11:25, quando estiverem orando, perdoam os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. No 26 fala: se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará a ofensa de vocês. Tem outras passagens em Mateus 6,12, em Mateus 18, 21, 22. Então, meus irmãos, o vídeo de hoje é esse em Colossenses também 3,13. Suportando vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Deus deixou várias passagens na Bíblia, essa eu peguei algumas referências, mas tem muitas passagens na Bíblia falando sobre o perdão. Então, meus irmãos, vamos exercer o perdão. Jesus está às portas. Nós não somos melhores que ninguém. Ah, mas fulano fez uma coisa imperdoável. Não existe nada imperdoável. Tudo é perdoável. Jesus nos perdoou. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados passado, presente e futuro. Quem somos nós para falar que nós não perdoamos alguém? Pense nisso. Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, graça nós te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso. Graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor nos perdoou primeiro. Mesmo nós estamos mortos, Senhor, nos nossos delitos, pecados, Senhor. Mesmo, Senhor, nós errando, pecando, Senhor, todos os dias. O Senhor nos perdoou. E o Senhor está aqui, Senhor, nos ensinando como perdoar os nossos irmãos, como perdoar os nossos inimigos. Senhor, nos ajuda a perdoar. Senhor, nos dá força, Senhor, entra no nosso coração, para que nós possamos perdoar uns aos outros, para que nós possamos nos perdoar. Jesus, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que o Senhor já colocou, Senhor, como exemplo, perdoar uns aos outros, assim como eu vos perdoei, porque o Senhor sabe, Senhor, que para nós não é fácil perdoar, o ser humano é ruim, o coração do homem é endurecido, o coração do homem, ele não tem perdão, Senhor, mas o Senhor tem perdão. Senhor, nos ajuda a perdoar, nos ensina a perdoar, Jesus. Jesus amado, santo e justo, graça nós te damos, Senhor, pelo pão que não deixa faltar na nossa mesa,
Prepara o alimento na mesa dos nossos irmãos, na mesa das pessoas que estão passando necessidade. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, todas as necessidades das pessoas, Senhor. Ajuda-nós, Senhor, a perdoar nesse mundo, Senhor, tão difícil, aonde o mal, Senhor, parece que prevalece sempre. Mas nós sabemos, Senhor, que esse mundo já é do maligno. Sabemos que nós não somos daqui, Senhor. Somos estrangeiros nessa terra estranha e um dia voltaremos para o céu. Senhor, graça nós te damos por tudo e já somos gratos, Senhor, por tudo mesmo que tem feito na nossa vida. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.